Olá, começando mais um Papo da Tarde aqui pela TV das Artes. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo site tvdasartes.com.br, a você que nos acompanha pelas redes sociais e também através do nosso canal no YouTube. Hoje o tema do nosso programa é sobre direito de família, um tema muito importante, cheio de informação aqui hoje. E a minha convidada para falar sobre esse tema aqui hoje é a doutora Sabrina Paz, advogada, especialista em direito de família e sucessões, com mais de 10 anos de experiência também em direito imobiliário e tributário. Doutora Sabrina atua também de forma humanizada, que faz toda a diferença, toda a importância, né? Em casos de divórcio, guarda, pensão alimentícia, inventário e além de desenvolver estratégias de planejamento patrimonial e sucessório para famílias e empresários. Olha só, currículo aí, muito bom, hein, doutora? Doutora Sabrina, seja muito bem-vinda ao Papo da Tarde. Muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui. Quero te agradecer esse canal aberto de trazer tantas pessoas importantes, tantas ideias e dar vozes para temas que são tão relevantes no dia a dia das pessoas, das famílias, da nossa sociedade. Então, para mim é uma honra estar aqui. Te agradeço o convite e que nosso bate-papo seja leve, tranquilo. Ah, vai ser cheio de informação, disso eu não É tenho isso, dúvidas. cheio de informação. Então vamos lá, doutora. Olha só, segundo o IBGE, o número de divórcios no Brasil, além de ter aumentado muito nos últimos anos, está acontecendo cada vez mais cedo, né? E nos divórcios, além da questão jurídica, sempre existem também os aspectos emocionais, né? Quais os principais desafios que a senhora encontra nesses casos e como ajuda as partes a chegarem a um acordo justo? O divórcio em si, na verdade, é um tema que ganhou mais proporção depois da pandemia, curiosamente, né? Eu acho que os casais tiveram mais tempo de se conhecer e aí o número de divórcios naquela época e de lá em diante tomou uma proporção gigantesca. Aham, E é uma ruptura familiar, né? É um tema chato de se falar, exige um cuidado. Eu acho que o maior desafio de tudo isso é equilibrar o aspecto emocional e o aspecto jurídico de tudo isso. Então, quando esses casais, ou um ou outro, me procuram e procuram escritórios, eles chegam sempre muito fragilizados, aham, né? Eles estão passando por um momento aí de quebra de um núcleo familiar, muitas vezes envolvem filhos, outras vezes não, mas tem ali o sentimento, né? Tem ali aquele convívio familiar que está se encerrando. Então, acho que a minha preocupação é sempre acolher, é sempre fazer o atendimento jurídico sempre ligado com a humanização do caso. Lembrando que são pessoas, sim. né? Não é só mais um caso, cada família tem o seu aspecto, cada família tem a sua particularidade. Então, o cuidado que tem que ter é justamente esse de equilibrar essa situação do emocional que está ali abalado e do momento que está vivendo. Sim. Porque muitas vezes, inclusive, tem filhos envolvidos e os filhos precisam ser preservados, né, desse divórcio. Infelizmente, os pais não deram certo, mas os filhos precisam seguir sendo orientados, Sim. né? São menores, precisam ali receber educação, carinho, amor, tudo aquilo que a família. Esse período seja passado da melhor maneira possível, da Sim. forma mais tranquila e leve possível. E você está lidando ali, não são com números, são com É vidas, com isso. pessoas, É né? isso. Isso é o diferencial de quem trabalha na área de família, né? Não é só Aham. mais um caso, são vidas, são aspectos emocionais, são as consequências daquele ato, né? Então, o divórcio por si só, lógico que teve uma quebra ali daquele núcleo, muitas vezes o casal não estava se dando muito bem, mas essa passagem pode ser uma passagem de paz também, né? Sim, Porque para eles pode ser a solução, né? Então, tem um cuidado aí que a gente precisa tomar com relação a isso. certo. E quando, por exemplo, um pai, ele já paga pensão a um filho, né? E decide formar uma outra família. Esse valor da pensão, ele pode diminuir por causa dos novos filhos, não? Na verdade, assim, o que acontece a pensão ela é estabelecida com base em três aspectos, que é a proporcionalidade, a necessidade e a Certo. possibilidade de quem paga. Então, vamos lá. Possibilidade de quem paga, que seria o pai, necessidade de quem vai receber, que é o filho, e a proporcionalidade entre essas duas situações. Então, embora ele vá constituir uma outra família, ele tem todo o direito de fazer isso, né? As pessoas têm o direito de recomeçar, o filho
do casamento anterior não pode ser prejudicado. Então, Sim, essa questão é sempre levada normalmente para o judiciário, e aí ali vai se estabelecer qual que é a pensão justa para que ambos os filhos recebam. Então, na realidade, não é que diminui, é que pode acontecer de haver uma readequação, né, considerando a necessidade de cada um dos filhos e a possibilidade do pai de pagar essa pensão. Não é algo automático, não é algo que do dia para a noite, olha, tenho outro filho e agora a sua pensão vai diminuir. Não é assim que funciona. Existem aspectos que devem ser considerados para que isso seja readequado. sim. Mas o importante e o mais que a gente deve, assim, sempre observar é não prejudicar nenhum dos menores que estão ali envolvidos, né? Porque a pensão, ela é nada mais para garantir uma sobrevivência justa daquele que está recebendo. Sim. E assim, eu já ouvi pessoas dizerem, né, que eu não trabalho registrado, não sou obrigado a pagar pensão. Isso é verdade? Não, de forma alguma. A gente tem sempre que olhar o interesse do menor. Então, hoje, no nosso país, o que a gente mais tem é emprego informal, né? Sim. Cada vez mais aí a gente está evoluindo para um cenário de menos trabalhadores registrados. Então, neste caso, o juiz, quando vai definir a pensão, ele não olha só o olerite, ele olha a qualidade de vida do pai, ele pode considerar se tem veículo, se tem casa, se Aham. tem em redes sociais tem ali uma vida ativa demonstrando capacidade financeira de pagar. Então, não é só, olha, sou registrado, pago, não sou registrado, não pago. Existe uma análise financeira que vai ser feita em cima disso, porque você imagina que todo pai que fosse informal resolvesse não pagar pensão. Coitado dos filhos menores, essa responsabilidade ficaria só com a Sim. mãe? Isso não é plausível, né? Então, hoje em dia, a gente tem mecanismos, inclusive, que a justiça tem liberado, como, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário para se determinar o valor de uma pensão. Então, muito cuidado com esse pensamento, né? Não é o fato de que você é um trabalhador informal, não é registrado, a minha pensão vai ser menor ou a minha pensão eu não preciso pagar. Talvez com a quebra desse sigilo, com a análise desses aspectos que eu mencionei, de rede social, de carro, de Sim. veículo, sua pensão seja até maior. Então, não é uma verdade, isso é um mito. Hoje em dia as pessoas costumam ostentar muito nas redes É sociais. isso. Então, fique de olho, porque a justiça está de olho ali Tá na de rede social no que você olho. posta, para ver se realmente Sim, você tem, não tem, né? sim, sim. Porque normalmente a primeira coisa, quando tem ali essa definição de pensão, tem muitos pais, e isso é maravilhoso de falar também, que espontaneamente cumprem Sim. com essa obrigação, mas a gente tem também aí uma minoria que briga, né? Para não pagar ou tenta aí manipular a justiça para que o valor seja baixo, né? Mas na realidade tudo vira prova. Então, cuidado com o que você posta na rede social. Se você está fazendo uma festa de casamento, sei lá, muito grande desse novo relacionamento, ou festa para o novo filho, ou comprando carro, ou viajando, tudo isso Sim. demonstra a sua capacidade financeira de viver aquilo. Então, por que não demonstrar a capacidade financeira de pagar a pensão que também é devida, né? Tá. Então, isso é um equilíbrio. Legal. No caso da mulher, quando ela está grávida, né, e o casal se separa ali durante a gestação da mulher. É, durante essa gestação, essa mulher ela tem direito a receber pensão ou algum tipo de auxílio antes mesmo do nascimento da criança, não? Tem, tem. Nós temos os chamados alimentos gravídicos. Eles são os alimentos quando o casal se separa e a mulher já está gestando, né? São alimentos, é uma pensão, na verdade, chamada de alimentos Aham. gravídicos, mas ela é uma pensão que ela proporciona que a mulher tenha uma gestação saudável, que ela possa efetivamente fazer todos os exames que são necessários, que ela possa se alimentar melhor, porque uma vez que teve a quebra do casamento ali, da relação entre os dois, Sim. ela já está gerando um filho. E muitas vezes a renda dela era complementada com a renda desse ex-marido. Então, essa gestação, e ela, como mãe que está gerando, não pode ser prejudicada em relação a isso. Então, a gente sabe que uma gestação exige uma alimentação mais regrada, que tem exames todos os meses, inúmeros exames, que tem remédios, tem vitaminas. Então, durante uma gestação, a mulher ela tem aí um aumento, né, na sua
nas suas despesas. Sim. E esses alimentos gravídicos, eles são deferidos justamente para cumprir com essas despesas que ela vai precisar arcar de forma extraordinária durante o período da gestação. E o mais interessante é que quando a criança vier a nascer, esses alimentos gravídicos vão ser convertidos já para a pensão da criança. Ah, olha que interessante. Lógico, assim, depois a gente vai precisar regulamentar direitinho, né? E regulamentar como uma pensão alimentícia para o menor, colocar Aham. o nome, qualificá-lo, mas ele é convertido sim já em favor do menor. É Olha, legal, interessante, né? interessante. É, quando o pai atrasa a pensão, tem muitos casos, né, dessa natureza. A partir de quanto tempo a mãe pode, procurar a justiça para denunciar ou cobrar esse pagamento? Infelizmente, né? Infelizmente temos muitos casos aí de atraso de pensão. Alguns existem justificativas e contratempo todo mundo passa, Sim. mas tem alguns que realmente atrasam de uma forma, né, que, enfim, desacordo com o que foi cumprido. O fato é que, desde o primeiro mês, a mãe já pode se valer do Poder Judiciário se essa pensão for regulamentada no Judiciário. Se for uma pensão que foi um acordo de boca, e aqui eu deixo até uma mensagem realmente, né? Se você tem filho, se você passou por uma separação e você precisa definir essa questão de guarda, de pensão alimentícia, e você tem um acordo, né, com o pai da criança, tudo bem, mas leve essa questão para ser autorizada e homologada pelo juiz. Porque se você tiver qualquer imprevisto no meio do caminho, como, por exemplo, o atraso da pensão, você não tem mecanismo, e ela estiver não regularizada, você não tem mecanismos para cobrar. Aham. Então, uma vez que ela está regularizada, foi homologada, tem ordem judicial para isso, e atrasou a partir do primeiro mês, a mãe já pode se valer do Poder Judiciário para fazer essa cobrança dessa pensão alimentícia atrasada. E aí, dentro disso, a gente tem, né, a prisão civil, nós temos, inclusive, quando a pensão ela é regularizada e esse trabalhador, esse pai, trabalha de uma forma registrada, nós já podemos pedir para que essa pensão seja descontada em folha. Então, Hum. inclusive, quando ela é regularizada, temos mecanismos mais fáceis de ser aplicados, né? Uma vez que ela é irregular, aí isso já fica mais difícil de fazer. Mas se ele atrasa desde o primeiro mês, nós temos ali já o desconto em folha, que já evitaria, por exemplo, um atraso de pensão. Aí nós temos também a prisão civil, e nós temos a execução, bloqueio de contas, essas Sim, coisas todas. E aí que tem que analisar cada caso um caso. Mas o fato é que, para se valer do Poder Judiciário, desde o primeiro mês atrasou, já pode se valer do Poder Judiciário para cobrar. sim. E quando acontece assim recorrente esse atraso, existe uma sanção maior depois para esse pai que está sempre ali, atrasa a pensão, a mãe entra na justiça, vai lá paga, depois passa de novo, atrasa novamente. Existe uma sanção maior para Existe isso? multa, juros, É? né? Muitas vezes, quando a gente regulariza ela, já coloca-se no acordo ali na petição que, caso essa pensão venha a ser atrasada, existe multa e juros em cima dela. Então, quanto mais você atrasa com mais frequência, mais você vai pagar, Sim. né? Com multa e juros. E lembrando que a sanção mais grave seria a prisão civil, que com 3 meses de prestações devidas, a mãe pode acionar que o pai, né, seja preso. E essa ação sem civil, muitas vezes, os pais falam: olha, ela está com raiva, ela está me punindo. E não é isso, não é isso. Foi estabelecida essa prisão civil como uma sanção mais grave para os casos de pensão, porque o filho precisa do dinheiro Aham. para sobreviver, para ter uma vida digna. Então, para que esse mecanismo fosse mais efetivo e gerasse uma responsabilidade maior, né? Realmente um dever maior de pagar. Não só pago se quero, você precisa pagar, o seu filho precisa. E se você não pagar, você vai ter uma penalidade mais forte em cima disso, porque não é simplesmente dinheiro, como falam, é para a Aham. mãe, é assim. Faça as contas. Quanto custa um leite hoje? Quanto custa uma fralda? Quanto custa uma roupa? Então, é um dinheiro que é necessário para a sobrevivência. Por isso que ele não é opcional e por isso que nós temos mecanismos tão fortes que fazem a gestão desse pagamento pontual dessa pensão. E hoje é o que todo mundo fala. O que prende no nosso país Uhum. é É pensão pensão. alimentícia. E prende mesmo. E prende Agora, mesmo. por exemplo, quando o pai chega ali, né, com presentinhos. Ah, hoje ele trouxe um tênis, amanhã um brinquedo.
Isso substitui o pagamento da pensão, não? De forma alguma. De forma alguma. O valor, o pagamento da pensão alimentícia é uma coisa, isso é um presente que ele está dando de mera liberalidade, e parabéns para esse pai que faz isso, né? Porque demonstra ali a sua presença, demonstra o seu carinho com o filho, mas isso não está dentro da pensão E alimentícia. não pode também querer descontar da Não pensão. pode querer descontar. O que acontece muitas vezes é a gente ter ali um deferimento de pensão alimentícia. O juiz estipulou que você vai pagar 30% do seu salário líquido como pensão alimentícia e mais as despesas extraordinárias. Então, por exemplo, se seu filho ficar doente, você tem que custear pelo menos a metade dessas despesas. Tem uma excursão de escola, custear a pensão e mais as despesas dessa excursão. Ou até de vestuário. Então, precisa de roupa. Estamos entrando no verão agora, né? Aham. E aí vai precisar repor as roupas, porque de um ano para o outro as crianças crescem. Então, a gente pode estabelecer lá no acordo judicial que você paga a pensão e mais 50% das despesas de vestuário. Então, assim, pode ser que esses presentinhos ele entenda na cabeça dele que ele está dando como uma pensão, mas não é bem assim. Tudo é definido, tudo é regular. Ele pode? Pode e deve, é Uhum. ótimo que se faça, mas também poderia ser feito de uma outra forma, que ele, se para ele for mais interessante financeiramente de controlar isso. Então, faça com que você pague a pensão e mais as despesas extraordinárias. E aí, esses presentes entrariam como as despesas extraordinárias dos filhos. Legal. Essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela não tem a ver exatamente com o divórcio, mas está dentro do direito de família. Vamos a um exemplo prático, né? Pedro era casado com Maria, mas quando ele faleceu, os filhos de outro relacionamento colocaram a casa à venda. Maria, como viúva, pode impedir essa venda? Isso acontece muito, né? Isso acontece, assim, aqui, quase sempre eu recebo consultas com esse tema. Então, assim, nós temos aqui na nossa legislação um direito chamado direito real de habitação. E isso serve justamente para resguardar os direitos da Maria. Aham. Ela, no caso, comprou a casa, né, junto com Com José, Pedro, enfim, José. Pedro, Um José, que exemplo, seja um né, que a gente exemplo, usou. né? Comprou a casa junto com ele, ali moraram durante longos anos e ela tem direito de Aham. permanecer neste imóvel até o final da vida dela por conta dessa legislação que nós temos, que é o chamado direito real de habitação. E isso deve ser respeitado. Então, ela não pode ser simplesmente colocada para fora da casa pelos filhos. Sim, A lei então garante esse tem direito a ela de, que. de permanecer. Ótimo, legal. Interessante, é isso daí. Interessante, Fica interessante. de olho, viu, Fica a dona dica. Maria? Doutor, agora, existem casos inversos onde é a mãe que tem que pagar a pensão para o filho e não o pai? Com certeza. Existe, é a minoria, né? Porque normalmente a mãe tem aquela instinto leão de realmente ficar com os filhos. Então, Sim. são casos excepcionais, mas acontecem. E sim, e nesse caso, com certeza, se o pai é quem tem a guarda dos filhos, de igual forma, ela também vai ser obrigada a pagar a pensão alimentícia e sendo considerado, embora muitos achem que não, os mesmos parâmetros que são para estabelecer a pensão para o pai. Então, vai ser usada os mesmos mecanismos. Necessidade de quem paga, necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga e a proporcionalidade entre tudo isso. Então, as regras para Ah, tá. estabelecer a pensão, quanto um pai vai pagar ou quanto uma mãe vai pagar, são as As mesmas. mesmas. Apesar de muitos acharem que a lei diversas vezes beneficia somente mulher, né? É o que eu escuto muito às vezes dos pais. Ah, a lei só protege a mulher, o homem, né? Inclusive, as sanções civis, né? Da mãe que não pagar são as mesmas. Olha, São as mesmas. Então, sim, ela pode ser obrigada a pagar a pensão, sim, se a guarda for ao inverso e estiver com o pai. tá. E ter uma união estável é garantia de direitos no caso de uma separação? A união estável é sempre um tema muito polêmico, né? A união estável, ela por si só, ela já é reconhecida, né, como uma entidade familiar, mas o que eu sempre oriento e bato na tecla é, você tem uma união estável com a intenção de constituir família, né? É uma união pública, duradoura, com a intenção de constituir família, que esses são os requisitos da união estável. Vá até o cartório, formalize essa união estável, né? Para que se tiver depois qualquer é, assim, impacto com relação a um divórcio, com relação a um falecimento, com relação
Há um planejamento patrimonial até. Essa união estável que está regularizada não gera dúvidas. Sim, Não gera dúvidas, porque você vai ter ali uma união constituída e com os mesmos efeitos de um casamento, por exemplo. Né? Agora, pensa numa união, e foi um caso que me tocou bastante durante esses dias, era um casal que viveu há 30 anos juntos, tiveram 3, 4 filhos, possuem netos, e aí depois de um tempo, depois desse tempo todo, resolveram se separar. E aí eles foram até o escritório e falaram o seguinte: ah, nós vivemos todo esse tempo, mas eu tenho bens que são no meu nome, ela tem bens que são no nome dela, e nós não temos nada para partilhar. Isso é uma união estável, isso gera efeitos, né, civis sim. e tudo ali que foi constituído durante essa constância dessa união tem que ser partilhado entre o casal, não é porque está no meu nome, não é porque está no seu. Que é Então, seu e que é meu e o que é pronto, seu, o que é acabou, meu. E não né? é simplesmente pelo fato de que vocês não regularizaram essa união que ela não gera efeito. Ela gera efeito. Só que uma vez que ela não foi regularizada em cartório, que é como a gente tem hoje para regularizar a união estável, Aham. que ela não vai gerar. Só que neste aspecto, eles teriam que, por exemplo, se acontecesse falecimento de qualquer um, para que o outro pudesse ter acesso aos bens, eles teriam que levar essa questão para o judiciário, para essa união estável ser reconhecida pelo judiciário e aí em diante realmente poder fazer a partilha do que conquistaram durante 30 anos. Então você Sim. vê como é complexo? Então é o que eu sempre falo: casais que estão iniciando, que realmente não querem contrair o matrimônio, né? Mas querem regularizar sua união estável, façam isso, é importante. É importante porque gera efeitos civis, gera efeito patrimonial Sim, e o que é combinado não sai caro, né? verdade. E quisera a gente, né, que todo divórcio acabasse bem, mas a gente Isso, sabe que a realidade muitas isso, vezes não é essa, isso. né? E junto com essa questão do divórcio vem também uma questão que se fala muito aí, que é a alienação parental, né? Como identificar e quais medidas legais podem ser tomadas quando a alienação parental ela é constatada, por exemplo? Alienação parental, acho que em primeiro lugar a gente tem que contextualizar o que é alienação parental, né? Porque eu vejo que as pessoas ainda têm muita dúvida sobre esse tema. Então, a alienação parental é, por exemplo, a mãe ficou com a guarda, o pai ficou com a guarda, e você, de certa forma, vai colocando dentro da cabeça da criança: olha, seu pai é mau, seu pai não quer te ver, ou vice-versa, tá? Tô usando esse Sim, exemplo do pai porque é a maioria. Mas olha, ele não quer te ver, seu pai é uma pessoa ruim, seu pai tem uma outra família, ele não se importa com você. Então, todo esse mecanismo de fazer com que a cabeça da criança pense mal do genitor, do pai, é uma alienação parental. Então, mas isso faz mal para quem? Para criança, somente para criança. Às vezes isso acaba acontecendo porque a ruptura do casamento deles, da união dos pais, aconteceu de uma forma pesada. E aí, como mágoa, a pessoa que tem a guarda da criança acaba transferindo essa mágoa para o dia a dia da criança. E sim. é isso que não pode ser feito. É isso que o judiciário tem tentado impedir como alienação parental. E isso tem sanções, né? E isso pode, inclusive, gerar a perda da guarda daquele que tem a guarda da criança no momento. Porque você não pode, você tem que incentivar para o melhor interesse do menor que ele tenha relacionamento com o pai e com a mãe, com a Sim, família do pai, com a família da mãe. O impacto do divórcio, por exemplo, tem que ser o menor possível na vida da criança. Tem que realmente incentivar que esses vínculos continuem sendo estabelecidos, sendo vividos. Então, por este motivo, aquele que faz alienação parental pode sim perder a guarda da criança por esses motivos. sim. Ou seja, então no divórcio, a melhor opção aí para o menor, né, quando há filho envolvido, seria então a questão da guarda compartilhada. Isso, a guarda compartilhada hoje ela é a regra no nosso país, né? Então, separou, como é que vai ser? A guarda compartilhada, embora muitos pensam, não é a criança passar 3 dias na sua casa e 3 dias na minha. Aí eu já imaginava que era isso. Eu ficava É, tantos dias em um, não. tantos dias em outro. Isso não é a regra compartilhada, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada nada mais é que os dois pais, os dois genitores, vão tomar as decisões da vida da criança. Então, por exemplo, temos aí que, vamos colocar na natação, vamos decidir juntos. Vai mudar de Hum, escola? Juntos. Vai fazer rematrícula da escola? Juntos. Vai passar em qual médico? Juntos decidiremos. Todas as decisões são tomadas conjuntamente. Com relação à moradia, visita, isso pode ser
combinado entre o casal. Pode sim, e passo entre o ex-casal, né, no caso. Aham. Pode passar 3 dias na minha casa, 3 na sua, ou eu pego de cada 15 dias, ou eu passo o aniversário, você passa o aniversário da criança com ela. Isso é definido conjuntamente entre eles, tá? Mas não teve um acordo, aí leva para o judiciário definir. Mas a guarda compartilhada significa decisões compartilhadas. Já a guarda unilateral, que não é a regra no nosso país, mas ela tem sido, infelizmente, cada vez mais aplicada, significa que só um dos dois terá o poder de decisão sobre a criança. Então, por Sim. exemplo, o que tem acontecido muito? Pais que estão aí nesse regime de guarda compartilhada, o pai, por exemplo, estabelece que vai pegar a criança de cada 15 dias e some durante meses, não liga, só faz o pagamento regular dessa pensão, mas assim, não se interessa em saber se a criança está bem, não se interessa em saber se está fazendo acompanhamento médico, se está indo bem na escola. E aí não faz sentido de você ter uma guarda compartilhada Sim. aí. Aí a mãe entra, né, pede a mudança dos efeitos da guarda para passar ela unilateralmente a decidir pela criança. Aham. Então, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência. Os pais têm se cada vez mais ficando longe dessas responsabilidades que também são deles, né? Porque você ter, apesar de você passar pelo divórcio e ter o filho, não significa que você divorciou da mãe, você divorciou de filho. Filho não é esse. Filho não é esse. Então, essas responsabilidades continuam sendo do pai também. Embora esse número de casos tenha subido e a gente tenha aí um número de pedidos de guarda unilateral muito grande. Tá. Antes da gente pular um pouquinho, antes da gente pular para patrimônios, ainda fiquei com uma dúvida na questão do atraso de pensão, Vamos lá. né? Digamos que o pai ele atrasou a pensão e ele conseguiu provar que ele não tem condições financeiras ali de arcar com essa pensão. Isso recai sobre o familiar desse pai também ou não tem responsabilidade, qualquer outro familiar não tem responsabilidade sobre isso? Não, pode sim. Nós também temos aí na nossa legislação chamados alimentos avoengos. Né? Então, muitas vezes, se o pai está passando por um período de dificuldade e visto, né, ele vai passar por um período de Sim, dificuldade, né? Ele vai se restabelecer. E nesse período, a mãe pode sim acionar os pais, os avós, para que ajudem financeiramente na criação dessa criança, porque mais uma entendi. vez é tudo em favor do melhor interesse do menor. Então, você imagina, se todo mundo falar naquele momento. A mãe, sei lá, tá passando por um período de dificuldade também. O pai também. Como é que essa Como criança que vai a se criança vai criar? ficar? A senhora acredita que a sociedade poderia fazer diferente para proteger e fortalecer as famílias que a lei sozinha não consegue? E qual lição você deixa para as famílias que acompanham o nosso programa aqui hoje? Ai, nossa, que ótima pergunta, né? É, a lei, nós temos aí a legislação brasileira, a nossa legislação ela é muito boa. Ela tem muitos dispositivos que são muito protetivos, né? Mas ela por si só ela não dá conta, né? A Aham, sociedade ela evolui muito rápido, tanto com as atitudes quanto com. É sempre uma ação e reação, uma ação e reação. E eu acho que o que anda faltando muito é o respeito entre as famílias, entre as pessoas estão cada dia mais intolerantes, mais com falta de paciência com relação ao próximo. Então, brigou, uma briga de trânsito já vira um processo judicial. Uma comida do iFood que demora vira um processo judicial. E entre as famílias, então, nem se fale, né? sim. Então, o que está faltando um pouco mais é o restabelecimento de laços, o restabelecimento de respeito. Então, o que eu deixo de mensagem se respeitem mais, realmente se amem mais, tenham mais paciência. Nós estamos no mundo que as pessoas estão cada vez mais psicologicamente e emocionalmente abaladas com as coisas que vêm Sim, acontecendo, né? Muitas notícias ruins. Então você não sabe exatamente se aquela atitude que aquela pessoa tomou naquele dia vem derivada de um histórico de coisas que ela está passando. Então, assim, uma coisa é uma pessoa ter atitudes ruins reiteradamente, outra coisa é a pessoa ter atitude ruim um dia. é Então, eu acho verdade. que vale a compreensão, vale o respeito e vale é, a manutenção disso, né? A gente praticar isso mais no dia a dia com Sim. relação ao próximo. Essa é a lição que eu deixo aqui, é, mais voltada, inclusive, para a área das famílias, né? Então, para que as famílias se amem mais, respeitem mais, tenham mais paciência, e eu tenho certeza que com
com esses sentimentos, com o exercício dessa prática, muitos problemas vão se resolver por si só. Então, essa é a Ah, lição que eu legal, deixo. doutor. Olha, bate-papo muito bom. Por mim, ficaria aqui a tarde toda Nossa! falando sobre esse assunto, que além de ser um assunto muito importante, além da gente trazer informação aqui para o nosso público, né, é algo muito importante de se falar. E quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no programa. O tempo passou muito rápido. Muito Tenho que rápido. entregar o programa para o próximo que vai entrar aqui, mas quero agradecer imensamente por você ter aceito esse convite prontamente. Fiquei muito feliz quando você disse sim para vir aqui e já está convidada a voltar outras vezes, viu? Ah, imagina, eu que agradeço, eu que fico muito feliz, porque eu acho que a informação ela é poder na mão das pessoas, né? E falar uma linguagem clara, levar você utilizar, né, esse canal para realmente levar a informação para as pessoas mais carentes ou para aquelas que já entendam também, que tenham interesse de saber mais, de Sim, aprender. Informação é poder, é sabedoria, né? E às vezes você está precisando só daquela informação para fazer uma virada de vida, uma informação mais clara. Então, eu que te agradeço por esse caminho, por esse canal, de abrir esse espaço e fazer com que essa informação chegue a todo mundo. Parabéns por esse programa e obrigada. muito obrigada pelo E convite. as portas estão abertas, viu? Muito E para quem está obrigada. assistindo a gente aqui que quiser contratar, quais os contatos? Tem sim. Eu vou deixar disponibilizado para ele. Ele compartilha com vocês depois nos links. Mas vai ser um prazer atender e contem comigo. Maravilha, então, doutora, obrigado, viu? Obrigada eu. A você de casa, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho aqui com o Papo da Tarde. E a gente se vê, claro, semana que vem para mais um Papo da Tarde aqui na TV das Artes. Até lá!